Olá, querida, paz do Senhor Jesus, aqui é Pastor Nilson, que vos falo. Mais uma vez estamos aqui, mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. Já estamos na 9ª lição, lição essa que tem o contraste na adoração, da antiga e a nova aliança. Esse tema é bastante sugestivo, né? E nós vamos estar comentando sobre ele nesta semana, que essa lição ela irá passar no dia 4 de março de 2018, próximo domingo, e vai ser uma bênção, amém? Nós vamos dar uma pausa, vamos com o lance da nossa propaganda. Estamos de volta aqui com para nós darmos sequência à nossa Escola Bíblica Dominical, aqui o nosso vídeo aula. Eu, Pastor Nilson, mais uma vez nós estamos aqui a comentar um pouco mais dessa lição que tem sido bênção nesse trimestre para nossas meditações. Você professor, você aluno, você simpatizante que gosta, medite bem na palavra do Senhor. Nós estamos dentro do livro da Epístola aos Hebreus, autor desconhecido, que tem uma profundidade enorme. Cada texto, cada versículo que fala profundamente. E o comentarista colocou que o contraste na adoração da antiga aliança e a nova. Nós vamos estar comentando isso. O texto áureo fala: a quase todas as coisas segundo a lei, ou quase todas as coisas segundo a lei, se purificam com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Em verdade prática fala: a eficácia da adoração nesse período, na nova aliança, está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. Aqui nós vemos já tanto o contraste da adoração da antiga aliança. Aqui nós já vamos ver logo o título falando uma diferença ou uma comparação, né, entre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e o sacrifício que era oferecido entre os sacerdotes na antiga aliança. Esse que tem uma comparação fundamental, que nós iremos pontuar alguns pontos aqui nesse comentário da lição desse trimestre, desse primeiro trimestre, que está uma bênção para a nossa meditação. Então, nesse texto áureo e verdade prática da nova aliança, sem o sacrifício ou sem o sangue de Cristo no Calvário, não haveria uma remissão de pecado, ou não haveria salvação universal na unidade, ou seja, na humanidade. Porque nós vemos que, assim como lá no passado, aqui no texto áureo fala que quase todas as coisas segundo a lei, sem a purificação de sangue e derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados, que uma vez por ano os sacerdotes entravam no santo do santo e ofereciam sacrifício pela humanidade, pelo pecado da humanidade. E aqui nós vemos essa verdade prática e o texto áureo já falando poderosamente para a nossa meditação aqui. Então, nós vemos com essa comparação, nós vamos ver que o sacrifício de Cristo ele foi maior, e conforme nós vemos aqui, porque Cristo, ao ele se entregar, ele se desprender da sua glória, ele se fez homem, habitou entre nós, assim como uma ovelha, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Ele foi crucificado ali na cruz do Calvário por nós. Houve um derramamento de sangue, e após a morte de Cristo ali no Calvário, o véu do templo se rasgou. Nós vemos que houve um livre acesso, ou passou a ter um livre acesso após a morte de Cristo,
que eu e você somos sacerdotes do nosso lar. Nós temos hoje um livre acesso entre o homem pecador e o nosso Deus lá na glória. Então nós vemos que Cristo, para nós, ele foi a ponte, ele foi o mediador, ele é o que nos guia, que nos conduz ao Deus Todo-Poderoso. Nós não vivemos mais debaixo da lei e nem do jugo, sacerdotal, que uma vez por ano ele oferecia sacrifício por ele, pela humanidade. Deus falava com ele e ele passava para a humanidade ou para o povo. Então hoje nós dobramos os nossos joelhos, falamos com Deus e temos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos um livre acesso a falar com esse Deus que tem poder de fazer grandes coisas, assim como ele enviou seu Filho unigênito para fazer essa diferença e deu esse contraste, tanto lá no passado como nos dias de hoje. Nós vamos comentar sobre isso. E aqui também nós vemos aqui que tem a leitura diária de segunda a sábado. Tem aqui um texto bíblico que fala para a nossa meditação, para nós ficarmos atentos e ficarmos cientes do que vai ser passado ou comentado dentro da lição. Então, segunda, Hebreus capítulo 9, versículo 2, os utensílios do culto da antiga aliança. Terça, Hebreus 9, 4, oculto, os oficiantes e a leitura na antiga aliança. Quarta, Hebreus 9, 14, uma redenção eterna pelo sangue do Cordeiro. Quinta, Hebreus capítulo 9, versículo 14, versículo 15, uma consciência limpa pelo sangue de Cristo. Sexta, uma redenção eterna pelo sangue de Jesus. Sábado, Hebreus 9, 28, uma promessa gloriosa pelo sacrifício de Cristo, ou melhor, o sacrifício do Filho de Deus. Amém? Então, se você ler isso em casa, você já vai todo dia, você vai pegar a Bíblia, vai ter como você ler um pouco da palavra e aprender um pouco mais. E aqui na leitura em classe, aonde o comentarista aos Hebreus, esse autor sacro, esse autor desconhecido, ele nos escreve no capítulo 9, versículo 1 ao 5, versículo 14, versículo 15, o versículo 22 ao 28, nós vamos ler esse aqui porque temos que ler para que essa é a base da lição. Esse texto, se fosse comentarmos eles, ficaríamos horas. Mas é importante que daqui foi extraído esta lição, que o comentarista foi muito sábio, a escolher essa epístola que fala profundamente nos nossos corações, nos dá um conhecimento, nos faz nos meditar como o nosso Deus ele é perfeito nas suas coisas criadas aqui na terra. Então, no versículo 1 fala, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o cordeiro, a mesa, os pães da propiciação, aos quais se chamava o santuário, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chamava Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Sobre a arca, os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais as coisas não falaremos agora particularmente, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus purificará
a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificará com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Por Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes como um sumo sacerdote, cada ano entrava no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens estava ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Esse texto é muito profundo, é de uma profundidade tamanha, que aqui nós vemos o comentarista falar a respeito, né, da antiga aliança, o culto oferecido, os utensílios que tinham ali nos tabernáculos, as divisões, né? Nós vemos aqui que ele entra o comentarista ele entra com uma intimidade muito grande, com conhecimento muito vasto, né, no que ele queria passar para aquele povo que estava, ou aquele povo que ia pegar essa epístola, essa escritura, ia ler, ia meditar. Então nós vamos, no decorrer da lição, nós vamos comentar essa leitura bíblica em classe, porque se nós formos pontuar só aqui, nós vamos ficar parado aqui, mas ela vai ser comentada no decorrer da lição, então nós vamos comentar ela no decorrer da lição. Então, nós vemos aqui que na introdução que o comentarista deixou, ele fala: vemos uma comparação aos sacerdotes e o sumo sacerdote, oferecendo a adoração no tabernáculo, na antiga aliança. Aqui nós vemos que o culto prestado na antiga aliança, ele vem deixar uma liturgia, como eles faziam, como eles se santificavam, uma preparação. E aqui o comentarista da Escola Bíblica Dominical, o escritor, ele deixa uma palavra latreia, uma palavra grega, que significa igual a ajoelhar-se ou render-se, porque faz parte do culto e da adoração prestada àquele que vai oferecer a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos que nessa introdução o comentarista ele enfatiza essa forma de oferecer esse culto ao Deus Todo-Poderoso, porque o nosso Deus ele se agrada desde lá da antiga aliança, ele sempre passa, né, uma forma correta de oferecer essa verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso. Adoração é essa que chega a Deus como um cheiro suave em suas narinas. Então, o serviço
por Cristo prestado na nova aliança, no tabernáculo eterno da nova aliança, ou seja, Cristo veio ao mundo a se sacrificar por nós, desprendendo de sua glória. Ele se fez homem, conforme nós comentamos ali logo no início, sem pecado, sem defeito algum, foi crucificado. Nós vemos que mesmo na sua agonia ali no Getsêmani, aquelas aflições que antecederam a sua crucificação, as chibatadas que ele levou, aquele período até chegar no Gólgota, ele ainda permaneceu com uma integridade, uma fidelidade ao Deus Todo-Poderoso, porque tudo aquilo que Deus passou para ele fazer, ele cumpriu. Então ele, como homem, ele mostrou para nós que ele chegou até o sacrifício sem defeito, sem mancha, conforme nós vemos, como uma ovelha limpa, purificada, sem nenhuma mancha, sem nenhuma vírgula que nós podemos acusar, ou que Satanás poderia falar, não, ele fez isso, ele fez aquilo. Então, ele, como ovelha muda, sem recusa dele, o nosso Deus recebeu o seu sacrifício, não teve nenhuma recusa, não teve nenhum o porquê. O nosso Deus recebeu aquele sacrifício universal, né, de Cristo na cruz do Calvário. E se tornou universal por quê? Hoje, toda a humanidade ele tem um livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Porque automaticamente, quando oferecemos um culto hoje a Deus, nós lembramos do sacrifício de Cristo. E esse sacrifício de Cristo, nós vemos aqui que para nós ele foi a saída, ele foi a porta, a entrada, ele foi o meio para o homem ter a salvação e acesso a Deus. Porque hoje, aonde nós estivermos na nova aliança, nós podemos e devemos dobrar os nossos joelhos, ou em pé, ou sentado, falar com Deus Todo-Poderoso. Antigamente era só prestado com os sacerdotes, hoje não. Na nova aliança nós temos um livre acesso mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, essa é aqui um ponto chave do que o comentarista deixou aqui na nossa introdução. Então, nós vemos aqui o primeiro tópico, o culto e os seus elementos. Aqui nós vemos a profundidade do comentarista comentar o culto e os seus elementos na antiga aliança. O autor aos Hebreus mostra profundo conhecimento sobre o culto na antiga aliança, do tabernáculo, os seus utensílios, porque esse tabernáculo móvel, irmãos, ele foi feito tudo segundo a metragem de comprimento, largura, tudo orientado por Deus. Quando Moisés subiu ao monte, Deus passou todas as coordenadas para ele. E o comentarista fala de tal profundidade sobre o altar de bronze, sobre a pia de bronze, sobre o candelabro, sobre a mesa do incensário, sobre todos os utensílios que tinha ali. O comentarista comenta algo de profundo conhecimento. Porém, tudo isso é uma tipologia, né, que na teologia ou no estudo de fatos dos objetos pessoais e a sua aplicação profética no Novo Testamento. Ou seja, é um tipo, uma prefiguração do verdadeiro que é chamado, tá? Antítipo, em outra palavra, tipo é uma sombra do que aconteceu ou que antecede a real.
né, antítipo. Então é bom a gente comentarmos isso para que o irmão fique sabendo que tudo aquela metragem, toda aquela forma de adoração é uma tipologia, ou seja, é algo que prefigura, algo que iria anteceder o verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, aqui nós vemos que o comentarista, ele nos fala, na descrição que ele fez no primeiro compartimento, o santo lugar estava o candelabro, a mesa dos pães da propiciação. No segundo compartimento, o Santo dos Santos, que era separado do primeiro por uma cortina, e o autor cita a Arca da Aliança e o incensário de ouro, aonde ali dentro do Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano oferecer um sacrifício a Deus. E segundo o costume ou os estudos, ele ainda entrava ali dentro com uma corda amarrada em sua cintura, com um sininho, porque se ele não estivesse em santificação, ele poderia morrer ali no ato do sacrifício ali, e ali era puxado pelos sacerdotes, porque só entraria lá o sumo sacerdote para oferecer esse sacrifício. Então, aqui nós vemos o culto e os seus utensílios, né? O comentarista, quando ele fala desses utensílios, que cada um tinha um significado muito grande na adoração prestada a Deus, o ouro, a prata, o bronze, tudo isso tinha um significado que prefigurava a vinda de Cristo para a redenção da humanidade. Então, nós vemos aqui, e nós vamos comentar, e o segundo ponto, o culto, seus oficiantes e a liturgia. O culto, os seus oficiantes e a liturgia. Aqui nós vemos que o candelabro representaria o testemunho do povo a Deus, e a mesa dos pães da propiciação, a comunhão com Deus. O altar de incenso era a adoração, e a arca do concerto, a presença de Deus. Todavia, o autor não se detém nos detalhes dessa tipologia, desses utensílios. Ele enfatiza os principais, porque se nós fôssemos comentar aqui sobre a metragem do tabernáculo, o pátio exterior, né, a entrada com todos os seus utensílios, 40 minutos seria pouco para nós comentarmos, e eu creio que na próxima lição entrará com um grau de profundidade. Mas aqui o candelabro representa o testemunho do povo de Deus, né? Aonde aquele candelabro, os irmãos já sabem, que tem várias pontas, ele representava o testemunho do povo de Deus. A mesa dos pães da propiciação, a comunhão com Deus. Então nós vamos ver que tudo isso hoje, nós fazemos isso também, mas em memória de Cristo, não como sacrificar Cristo todas as vezes que participamos ou que estamos participando da Santa Ceia, comendo do pão, bebendo do suco, que era usado vinho, né? Mas isso tudo é um memorial. Mas aqui isso tudo o comentarista comenta como não tão profundidade essa tipologia, porque tudo isso prefigurava o sacrifício de Cristo no Calvário. Era necessário fazer toda essa liturgia para oferecer sacrifício a Deus e Deus receber pelo pecado da humanidade. E Cristo veio e morreu uma só vez, conforme nós lemos na leitura
ali aos hebreus, né? Então nós vemos que foi necessário morrer uma só vez. Cristo morreu uma só vez, ele morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai lá na glória, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, assim como o Espírito Santo faz, né? E esperando de Deus só o tempo de vir buscar o povo escolhido aqui na terra. Então, nós vemos aqui o segundo tópico, a eficácia do culto na nova aliança, uma redenção eterna. Aqui nós vemos a diferença entre o culto da antiga e da nova aliança. Pode ser vista no contraste entre ambas a aliança quanto à eficácia do sacrifício efetuado no contexto de cada uma. Sobre a eficácia da redenção operada por Cristo, o autor diz: ir muito além do antigo culto, conforme vemos em Hebreus capítulo 9, versículo 12, que fala da seguinte forma aqui no livro sagrado, Hebreus capítulo 9, versículo de número 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha que coisa gloriosa. Assim como era oferecido sangues alheios, diversos tipos de sangue de animais sacrificados uma vez por ano, ou que seja sempre pela humanidade, Cristo veio uma vez só. Ele entrou no santuário, se sacrificou por nós, se entregou. Porque conforme eu falei na lição anterior, será que você morreria por mim? Ou será que eu morreria por você, pela humanidade? Cristo, ele se desprendeu, ele deixou isso tudo e se entregou por amor de nós e se sacrificou. No texto de Hebreus 9, a palavra redenção traduz o termo grego litroses, que significa resgate. Então Cristo, ele veio nos resgatar, porque estavam todos destituídos à condenação eterna. Mas Cristo, ele morreu por nós, nos resgatando e nos dando direito de morada e de vida eterna. Então, que nós possamos ficar com essa palavra aqui. Cristo, ele veio nos resgatar, é o objetivo da morte dele. Então, aqui também nós vemos libertação mediante o pagamento de um preço. Enquanto o culto levítico e os seus muitos rituais produzia apenas pureza cerimonial, o sacrifício de Cristo operou uma redenção eterna. Então, Cristo, ao morrer por nós na cruz do Calvário, ele fez uma morte, ou seja, um sacrifício só. Ele nos deu direito, né, irmãos, de ser apagadas as nossas transgressões, lançado no mar do esquecimento, porque hoje a graça, ela tem uma diferença da lei. A lei, antes, pelo sacrifício dos sacerdotes, era oferecido, o pecado não era extirpado, ou seja, vamos dizer, era artificialmente. Deus, ele recebeu o sacrifício, mas ainda continuava com aquelas transgressões, ou com aquela, conforme o comentarista coloca aqui, com seus muitos rituais, produzia apenas uma pureza cerimonial. Porém, o sacrifício de Cristo operou uma redenção eterna, direito de salvação e vida eterna. Hoje, se aqueles que permanecer fiel até o fim, guardando, obedecendo a palavra do nosso Deus, ele tem direito de salvação, de morada e vida eterna, porque Cristo já foi preparar esta morada para nós e nos resgatou
para nós estarmos eternamente com o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Uma consciência limpa. Já vimos que o sacrifício na antiga aliança possuía um aspecto meramente externo, isto é, cerimonial. Fazia toda aquela cerimônia, porém, o sacrifício de Cristo, ele hoje nos trata conosco de dentro para fora. Já o cerimonialista lá da antiga aliança, eles faziam de fora para dentro e não tinha um grau de profundidade. Conforme nós lemos a palavra do nosso Deus hoje, ela penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. Então ela vai no profundo, ela trata hoje com a nova aliança, a palavra do o sacrifício de Cristo e tudo que ele fez, ele não trata só de uma forma artificial, ele trata de uma vez por toda, conforme diz, ele perdoa os pecados, mas também ele diz, vais e não os peques mais. Ele dá um direito para nós se consertarmos, porque Cristo hoje ele é um advogado, mas também ele dá ênfase porque aquele que pecar será condenado. Então nós vemos aqui que uma consciência limpa, que o comentarista coloca isso, ele não conseguia tratar com parte interna do homem, conforme eu comentei. Na verdade, esses muitos sacrifícios apenas cobriam os pecados em vez de removê-lo, né? Porque hoje é lançado no mar de esquecimento. Dali para frente você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Cristo purifica e limpa a consciência, tornando apta para a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o amor do nosso Cristo, nosso Deus para a humanidade. Amém? Terceiro ponto do segundo tópico, uma herança eterna. O sacrifício na antiga aliança, conforme nós vemos, ele tratava algo artificialmente, algo que era externamente, mas o efeito imediato da purificação interior, efetuada pelo sangue de Cristo, é vestida nas palavras dos Hebreus capítulo 9, versículo 15, que quando ele afirma que os chamados receberão a promessa da herança eterna. A palavra herança traduz num termo grego cleronomia, com o sentido de algo que alguém por direito possui. A salvação é direito nossa, sim. Depois que Cristo foi sacrificado por nós ali, nos deu direito, né, de morada, de vida eterna. Aqui nós vemos que abriu essa oportunidade. Aqui nós vemos que o Novo Testamento é usado em relação às coisas terrenas, Lucas 12, 13, e celestiais, no sentido de que Cristo nos chamou para uma herança incorruptível, em 1 Pedro 1, 4. Por isso, a nossa herança ela é celestial, espiritual e eterna. Então, a nossa herança é uma herança eterna que Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ofereceu o sacrifício, né? Essa morte expiatória, que ele morreu indevidamente, porque aquela cruz não era para ele, né? Ele foi colocado lá naquela cruz e se deu por nós. Nós temos o direito hoje de salvação e vida eterna. Amém? Então, aqui no terceiro ponto fala a singularidade do culto da nova aliança. O santuário celeste é o primeiro tópico do terceiro. O primeiro ponto aqui do terceiro tópico, o santuário celeste. O segundo, o sacrifício superior.
Terceiro, uma promessa gloriosa. Então, esses 3 tópicos que o comentarista colocou aqui, o santuário celeste, nós vemos aqui que o verdadeiro modelo da adoração não pode ser vista olhando para a terra, mas para o céu. Se a adoração no antigo santuário, apesar de suas inúmeras limitações, teve o seu valor, quer dizer então que a adoração que toma como ponto de partida o santuário celeste. Amém? Então, o tabernáculo terrestre era um tipo do santuário celeste, porque tudo que lá no passado foram feito já demonstra o que nós estamos fazendo aqui na nova aliança e o que nós devemos fazer lá na eternidade, porque lá só é santo, 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 eternamente adorando esse santo, santo, santo que é o Senhor dos Exércitos. Amém? Por isso que é uma tipologia ou uma prefiguração lá na antiga aliança, a adoração, o culto prestado, aqui com a nova aliança, com o que nós temos que fazer na eternidade. E Cristo, ele é esse caminho para chegarmos à eternidade. Amém? Um sacrifício superior. O serviço prestado pelo sacerdote no antigo culto é contrastado ou comparado com aquela realizada por Cristo na nova aliança. Cristo, ao contrário dos sacerdotes, não necessitou repetir o seu sacrifício, nem tampouco fazê-lo por meio de sangue alheio, né? Conforme Hebreus 9, 25, que está na leitura oficial. Nós vemos que Cristo, ele morreu uma vez só, se sacrificou, o seu próprio sangue remidor, porque desde lá do passado, nós lemos na leitura bíblica em classe e no textuário, sem remissão ou sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E Cristo o sacrifício dele é superior porque na antiga aliança era oferecido diversos sacrifícios, diversos animais eram derramados o seu sangue ali para a remissão de pecado. E Cristo, por uma vez só, derramou seu sangue e por toda a humanidade foi resgatada mediante aquele sacrifício na cruz do Calvário, né? Isso é motivo de nós glorificarmos o nome desse Deus maravilhoso. Amém? Então, é uma promessa gloriosa. O autor encerra sua exposição sobre o culto na antiga aliança. É uma promessa. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, capítulo 21, ou melhor, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que ponto é esse, né? Aqui entendemos que uma promessa gloriosa. Cristo, ele veio, morreu por mim e por você, já nos deu o direito de salvação, mas ele fez uma promessa que ele voltaria. João 14 também fala, para nós não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele foi preparar esse lugar, como já está preparado desde a fundação do século. Ele agora está esperando de Deus para vir buscar a tua igreja, o Espírito Santo, conduzir a igreja e entregar em tuas mãos, né, para que aí cessará a atuação do Espírito Santo
e nós viveremos já eternamente com Cristo na glória. Porque após a morte, já falei na lição passada, e aqui também vem falando, resta o juízo, amém? Então que nós possamos, aqueles que morreram em Cristo, ele vai ser, a Bíblia fala, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, mas nós que estivermos vivos seremos arrebatados ao encontro de Cristo nos ares, amém? Então, por isso que é uma promessa gloriosa. Cristo ele fez essa promessa e ele vai vir buscar o povo dele, esse povo que aguarda ansiosamente, ou aqueles que morreram também foram fiéis a ele. Mas assim como o apóstolo Paulo nos diz, nós cremos que nós fazemos parte da geração do arrebatamento, eu e você, amém? Então ficamos assim, a conclusão nos diz, o autor conseguiu seu objetivo ao constatar a adoração na antiga e na nova aliança. A adoração antiga era terrena, imperfeita, transitória, incompleta. Por outro lado, a adoração no novo pacto se firma em princípios celestiais e eternos e perfeitos. Não há, pois, como adorar a Deus de uma forma agradável, tomando por base os rudimentos desta dimensão terrena. Nossa adoração é superior, porque o nosso Senhor encontra-se entronizado acima dos anjos, à destra de Deus Pai, e só esperando o dia do arrebatamento. Então, o comentarista, ele conseguiu passar, e também nós possamos ter passado para você que vai ouvir esse áudio, essa videoaula, que a antiga aliança, a antiga adoração da antiga aliança, nós vemos aqui que ela era terrena, imperfeita e transitória e incompleta, mas a de Cristo foi completa, porque por um sacrifício dele próprio, houve o derramamento de sangue, foi aceito o sacrifício, o nosso Deus recebeu como um cheiro suave, o véu do templo se rasgou. Hoje eu e você temos acesso ao Deus Todo-Poderoso e tudo isso do passado, da antiga aliança, essa tipologia que prefigura, né, o que nós estamos fazendo e que nós deveremos fazer eternamente lá na glória. Amém? Então, que a nossa adoração possa ser mesmo sempre, tá, irmão? Superior, não baseada nessa terrena, ainda que sejamos falhos, mas que nós possamos adorar piamente, tá? Assim, porque Cristo, ele morreu por mim e por você. Amém? Essa é o comentário da lição de número 9, com esse título maravilhoso, o contraste na adoração da antiga e a nova aliança. Que Deus possa abençoar a tua vida, que possa servir de crescimento espiritual. Você, professor, também, que vai estar meditando, né? Tem outros, né, e muitos outros professores aí, teólogos, estudiosos, né, que queira passar o melhor, que daqui também possa extrair uma base para cada vez mais ele se aprofundar, e você também, irmão, amigo, simpatizante da palavra do Senhor, que essa palavra possa ter êxito na tua vida. Amém? Deus abençoe, pastor Nilson aqui. Você vai lá no nosso canal, curte o nosso canal, compartilhe. Cada dia mais nós iremos aperfeiçoar, né, para que nós venhamos crescermos junto espiritualmente. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Até a semana que vem. Entre segunda, nós fazemos a gravação, segunda e terça, e já na quarta-feira sempre estará disponível, ou entre segunda e quarta, nós vamos fazer aí uma playlist. Você já vai pegar separadinho, né, cada lição desse trimestre, que já está quase acabando,
E tem, né, aí o segundo, terceiro, para que nós venhamos passar o ano aprendendo da palavra do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Domingo, se aperfeiçoa mais, se dedique mais, lê a Bíblia, ora, busca do Senhor, sempre primeiro ponto a vigilância. Deus abençoe a tua vida. Amém?